Apesar da gente não saber exatamente qual é a essência do que nós chamamos de energia, ficou bem claro para a gente a importância de conhecer o princípio de conservação da energia. Foi uma ferramenta de extrema importância para a gente resolver vários problemas que a gente teria muita dificuldade para resolver utilizando as leis de Newton e os nossos conhecimentos anteriores. E na física, todo o princípio de conservação serve para a gente como uma ferramenta extremamente importante na resolução de problemas. E agora eu criei essa playlist que é justamente uma busca de um novo princípio de conservação. Então eu vou introduzir algumas grandezas novas, que são a quantidade de movimento e o impulso, visando encontrar mais um princípio de conservação. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês uma grandeza nova, uma grandeza que nós chamamos de quantidade de movimento. Quantidade de movimento, que vamos representar pela letra Q, nada mais é que o produto da massa do corpo pela sua velocidade. Agora, vamos dar uma olhada com cuidado nessa história aí. Massa, eu sei que é um número, é uma grandeza escalar. Velocidade, eu sei que é uma grandeza vetorial. Então, um número vezes um vetor vai me dar um vetor. Então, o que eu estou chamando de quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade, é uma grandeza vetorial. E uma informação importante sobre esse vetor, quantidade de movimento, é a seguinte, ó. Massa é um número positivo. Então, se eu tenho um número positivo multiplicado por um vetor, eu vou encontrar um outro vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor que está sendo multiplicado pelo número. Ou seja, o que garante para a gente é o seguinte: essa grandeza que nós chamamos de quantidade de movimento, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção do vetor velocidade. Então, para fixar, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e a quantidade de movimento corresponde ao produto da massa do corpo pela velocidade do corpo. As características da quantidade de movimento. A intensidade, o módulo da quantidade de movimento, é igual à massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Direção, a mesma direção da velocidade do corpo. E o sentido, o mesmo sentido da velocidade do corpo. Primeiro exemplo, uma partícula de massa m igual a 0,20 kg possui num certo instante velocidade v de módulo v igual a 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Então vamos lá. Eu tenho uma partícula de massa 0,20 kg com uma velocidade de módulo 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Eu quero saber a quantidade de movimento desta partícula. Então, simples. Qual o módulo da quantidade de movimento dessa partícula? É a massa dela vezes a velocidade dela. Ou seja, 0,2 vezes 10 corresponde a 2. 2 o que, Marivaldo? Qual a unidade de quantidade de movimento? Simples, a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metros por segundo. Não recebe um nome específico não, Marivaldo? Não. 2 kg vezes metros por segundo. Agora, qual a direção deste vetor quantidade de movimento? A mesma direção do vetor velocidade. Ou seja, direção horizontal. E o sentido, Marivaldo, da quantidade de movimento? O mesmo da velocidade, ou seja, o sentido da esquerda para a direita. Segunda questão, uma partícula de massa m igual a 0,5 kg realiza um movimento obedecendo à função horária S igual a 5 mais 2t mais 3t ao quadrado, para S em metros e t em segundos. Determine o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então agora eu tenho um corpo em movimento uniformemente variado. Como é que você sabe que o tipo de movimento é esse, Marivaldo? Porque eu conheço esta equação. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esta equação horária da posição caracteriza um movimento uniformemente variado. Ou seja, a velocidade do corpo está mudando.
mas está mudando uniformemente, ou seja, com aceleração constante. Mas se a velocidade do corpo está mudando, a quantidade de movimento também está mudando. Exatamente. Mas ele quer a quantidade de movimento num momento específico, ou seja, num instante t igual a 2 segundos. Então a gente pode calcular a velocidade neste instante e daí chegar ao módulo da quantidade de movimento. Então vamos lá. Para encontrar a velocidade em qualquer instante, eu conheço aqui a equação da velocidade. Então eu preciso da velocidade inicial, ó, sem problema, 2, e da aceleração. Vamos aqui, ó, quem veio com t ao quadrado, metade da aceleração. Quem veio com t ao quadrado, 3. Então metade da aceleração é igual a 3. Conclusão, a aceleração que este corpo está submetido corresponde a 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, agora eu tenho a velocidade inicial e tenho a aceleração. Então agora fica fácil. Qual a velocidade no instante 2 segundos? 2 mais 6 vezes qual instante? 2 segundos. Então V é igual a 2 mais 12, ou seja, V é igual a 14 metros por segundo. Agora, de posse da velocidade, eu posso encontrar o módulo da quantidade de movimento. Ou seja, a massa, 0,5 kg, a velocidade, 14. Ou seja, o módulo da quantidade de movimento vai ser igual a 7 kg vezes metros por segundo.